Você sabe o que são infinitive e base form em inglês? Antes de mais nada, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Meu nome é Daniel Pondé, eu sou professor de inglês aqui no canal do Inglês no Teclado. Infinitive e base form são termos ou designações que a gente utiliza para classificar verbos em inglês. Por exemplo, em português a gente conhece as palavras comer, estudar, trabalhar. Para esses verbos, a gente diz que eles estão na forma infinitiva. Mas é fundamental saber o que são verbos. Verbos são palavras que designam ações. Veja que há algo em comum entre essas palavras. Eu disse comer, beber, fazer. Não existe o verbo cachorrar, por exemplo. Existe o substantivo cachorro, que é o nome de determinado animal. Mas não existe o verbo cachorrar, a ação cachorrar. Por outro lado, a gente pode dizer comer, estudar, brincar. Todos esses casos são exemplos de verbos. A forma infinitiva do verbo nada mais é do que uma classificação que a gente dá para o verbo em termos de conjugação. Quando o verbo vem na forma crua, como eu costumo dizer, a gente vai ter a forma infinitiva. Veja, se eu digo eu trabalho todos os dias, o verbo é o verbo trabalhar. Trabalhar é a forma infinitiva. Quando eu digo eu trabalho, o verbo trabalhar está conjugado na primeira pessoa do singular. Eu trabalho. Eu poderia dizer minha irmã trabalha. Trabalha não é a forma infinitiva. A forma infinitiva é trabalhar. Quando eu digo minha irmã trabalha, essa não é a forma infinitiva, pois o verbo trabalhar está conjugado. A gente pode conjugar o verbo trabalhar de diversas formas. É por isso que eu não digo eu trabalhar todos os dias. Eu digo eu trabalho todos os dias. Então é muito importante você saber diferenciar o que são verbos e, em segundo lugar, o que é a forma infinitiva do verbo em português. Em inglês, a forma infinitiva dos verbos vem acompanhada da partícula to. Então, por exemplo, estudar é em português. Em inglês dizemos to study. Trabalhar é em português. Em inglês fica to work. Da mesma forma, eu posso dizer comer. Isso é português. Em inglês fica to eat. Veja, eu disse que a forma infinitiva dos verbos em inglês vem sempre acompanhada da partícula to, que é justamente o que está acontecendo aqui. Por outro lado, a base form, ou forma basal, ou forma base, como você prefira, ela nada mais é do que a forma infinitiva e a gente remove a partícula to. Então, por exemplo, temos estudar, isso é português. Depois temos a forma infinitiva de estudar em inglês. To study. Na sequência, temos a forma basal ou forma base ou base form, que é study. Então, estudar é a forma infinitiva desse verbo em português. To study é a infinitive form ou forma infinitiva do verbo estudar em inglês. E simplesmente study, sem a partícula to, é a forma base ou a forma basal do verbo. Veja o seguinte exemplo. What do you like to do in your free time? Eu estou te perguntando o que você gosta, o que você curte fazer nos seus horários vagos. What do you like to do in your free time? Então, nós temos aqui o verbo like, que contém o sentido de gostar, e ele está na sua forma base. Mas na sequência, neste mesmo exemplo, a gente consegue identificar um outro verbo que veio na forma infinitiva. Eu vou repetir a minha pergunta. What do you like to do in your free time? What do you like to do? Então veja, fazer está na forma infinitiva. Like está na forma base e to do, que significa fazer, é um exemplo do verbo na sua forma infinitiva. What do you like to do in your free time? Quando exatamente? Eu especifiquei in your free time, nas horas vagas. What do you like? O que você gosta. Só que em português a gente diz
O que você gosta de fazer? Em inglês é diferente, porque a gente não tem essa palavrinha de. A gente diz what do you like? E aí veio o verbo fazer. What do you like to do in your free time? Veja algumas possibilidades de resposta. I like to study. Eu gosto de estudar. I like to watch TV. Eu gosto de ver TV. Ou até mesmo I like to surf the net. Eu gosto de navegar pela internet. São possibilidades de respostas. Responda essa minha pergunta aqui na seção de comentários. Vou fazer a pergunta mais uma vez. What do you like to do in your free time? Então, para ter certeza que você realmente compreendeu essa minha explicação, eu gostaria de conferir a sua resposta aqui na seção de comentários. Deixe a sua resposta aqui na seção de comentários. É muito melhor a gente praticar e errar agora do que depois, não é verdade? Deixe então a sua resposta aqui embaixo na seção de comentários para a minha pergunta. Eu vou perguntar mais uma vez. What do you like to do in your free time? Eu quero que você deixe uma resposta completa, justamente com base naquelas possibilidades, naquelas alternativas de resposta que eu dei agora há pouco. Gostou dessa explicação sobre o que são infinitive form e base form? Se eventualmente você ficou com alguma dúvida, é só perguntar que eu também vou fazer questão de responder. E não se esqueça de se inscrever no canal do Inglês no Teclado, porque a gente vai postar muitas outras dicas de inglês super legais como essa. E também não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e seus familiares, porque é fundamental para que esse canal cresça a cada dia que passa. Thank you for watching, and I'll see you next class. Bye!